Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos vídeos que trata discorrendo Apocalipse, estudos sobre Apocalipse, para edificar a sua vida. No último vídeo, nós falamos sobre a igreja, a salvação da igreja pela graça, o propósito da igreja. Um propósito de Israel é outro. O propósito de Israel é a recuperação do reino, do domínio, que o homem perdeu para Satanás. Quem ainda não assistiram, volta lá, vê os 3 últimos vídeos que a gente está tratando dos 144 mil, lá de Apocalipse capítulo 7, a qual muitos têm como se aqueles 144 mil fosse a igreja, mas não é. A gente vê nos outros, está bem explícito na palavra de Deus, a gente vê nos vídeos, nos 3 últimos vídeos. E então a igreja, ela é igreja, Israel é Israel, são duas coisas diferentes. A função da igreja, quando a gente olha para a igreja, para a história do povo de Deus, a gente olha para a caminhada do povo de Deus, a qual é revelada pela Bíblia, a gente vê que o propósito de Israel, que Deus tem para Israel, é a recuperação do domínio, do reino, que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, para Satanás, no tempo da transgressão, da queda do homem. E então, Israel, através de Jesus Cristo, que é o Messias, que virá e reinará, recuperar todo o reino, reinará 1000 anos, né? Ali, a partir de Jerusalém, de Israel, e então depois virá os novos céus e nova terra, a qual todos os salvos serão levados. Isso a gente vai ver mais para o final do estudo de Apocalipse que nós estamos fazendo. Então, isso é só relembrando, né? Então, que o propósito de Israel é a recuperação do domínio do reino, e o propósito para a igreja é salvar vidas para Jesus Cristo, é levar Jesus Cristo a todos que precisam ser alcançados, e salva Jesus Cristo, e o principal objetivo é para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso está bem claro lá em João 14:13. Então essa é a missão da igreja, alcançar vidas para ser salvo em Cristo Jesus. Enquanto a missão de Israel é recuperar o domínio que foi perdido, né? A missão da igreja é recuperar vidas, porque o reino dessa terra ainda não pertence a Deus, está bem claro, lá em Apocalipse capítulo 11, no verso 15, né? Só ali no final da grande tribulação é que Deus recupera o reino, né? E então esse mundo ele jaz no maligno. E quando Jesus veio o Messias, e Deus ali, pela graça de Deus para conosco, para que nós possamos ser salvos, o mundo gentílico tivesse também salvação, Deus endurece o coração do seu povo, e eles não recebem a Jesus. E Jesus então abre os braços na cruz e chama a todos à salvação em Cristo Jesus. Então, todos que crêem recebem o poder de ser feitos filhos de Deus. E é uma graça muito grande para com o mundo gentílico, para conosco, que não somos descendentes de Israel, nós somos descendentes do mundo gentílico. Nós hoje somos igreja de Deus, corpo de Cristo, transformado pela graça em Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele é rejeitado pelo seu povo, e o único domínio que Deus tinha, a única terra que é de Deus, é a terra de Israel. É ali, porque foi ali que Deus colocou o seu povo e levou seu povo para conquistar. Por isso é que lá em Levítico, né, capítulo 25, verso 23,
é bem claro que a terra pertence a Deus. Aquela terra é a terra de Deus. Então é a única terra que pertencia a Jesus Cristo, ao Messias. Mas o povo do domínio daquela terra rejeitaram o seu Cristo, seu Salvador, seu Messias. Então Jesus, ele não tinha um reino aqui nessa terra para inserir sua igreja. Por isso nós somos inseridos no reino dos céus. Isso é uma graça muito grande. Nós não pertencemos a esse mundo, nós fomos inseridos ao reino dos céus. Porque é o reino que Jesus Cristo reina hoje, porque Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Ele é Deus Criador à direita do Pai, e Ele é um de nós, assim, o amado irmão mais velho, o primogênito do Pai, que está à direita do Pai. Então o reino que Jesus tinha para inserir nós naquele tempo é a igreja, e até o tempo de hoje é os céus, e até o tempo de hoje é os céus. E aí nós vemos que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja, ela precisa ser tirada desse reino do mundo, porque aqui não é o lugar da igreja. Então a ira de Deus vai assolar esse mundo ímpio, esse mundo gentil, os que ficarem aqui, já começando a conquista que terminará no final da grande tribulação, a qual toda a terra será conquistada de volta por Jesus Cristo, que é hebreu, israelita, judeu, da tribo de Judá, que virá e conquistará todo o reino da terra do mundo de novo, que o homem perdeu, mas será reconquistado por Jesus Cristo. É o homem, Jesus Cristo, reconquistando o que o homem lá, Adão, perdeu. Mas a igreja, ela é inserida no reino dos céus. Então por isso há o arrebatamento e nós somos levados para o céu. Depois nós vamos voltar com Jesus Cristo, vamos ver isso mais na frente, porque está bem claro, tanto em Apocalipse como em Zacarias. A igreja volta com Jesus Cristo, mas o lugar que Jesus Cristo tem para a sua igreja, para a sua noiva, os céus. Então não tenha dúvida que a igreja será arrebatada. Isso a gente vimos na abertura do sexto selo, ali pela informação bíblica bem clara, que ali é o arrebatamento da igreja. Quem não assistiu, volta lá e assiste esse vídeo, que vai compreender do que eu estou falando. Mas nós estamos vendo agora a questão da graça, porque Israel, ele é pela lei. Foi dada uma lei a ele que é perpétua, e em obediência à lei ele tem toda a autoridade e poder de Deus para conquistar, e Jesus vai vir e vai conquistar todas as coisas através de Israel. Então o reino milenar, a base dele é Jerusalém e Israel, mas a igreja, ela é inserida no reino do céu, isso é levado para o reino do céu. Então é a graça de Deus para com o mundo gentílico. Se a gente olha, a graça é muito grande. E lá em Romanos, capítulo 11, que a gente já fizemos uma leitura no outro vídeo aí, do capítulo 25 e 26, acho que foi no segundo vídeo, e esse é o quarto vídeo que fala sobre Igreja Israel. No segundo vídeo sobre Igreja Israel, que nós falamos sobre o capítulo 26 e 27, né? O verso 26 e 27 do capítulo 11. E eu quero ler com vocês aqui do capítulo 11, a partir do verso 7, que diz assim: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito. Quer dizer, foram endurecidos, porque precisavam endurecer para não receber Jesus Cristo, para que houvesse a graça para os gentios. Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureça-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Então, pela queda, o tropeço de Israel, veio a salvação aos gentios, senão não era possível a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quão mais a sua plenitude. Então, haverá um tempo que já foi pregado aqui, né, que todo Israel será salvo. Está lá no verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Então nós vemos que o endurecimento de Israel foi para que a graça alcançasse o mundo gentílico, e nós somos alcançados por essa graça, porque o único domínio de Deus era Israel. E se, isso eu já ministrei no vídeo anterior, vou só repetir aqui rapidamente: se Israel tivesse recebido o seu Messias, então o Messias, teria chegado o tempo do Messias conquistar todo o domínio de volta. E para isso, o Messias Israel tinha de passar a fio da espada todo mundo gentílico, tinha de acabar, teria de morrer, e ficaria somente Israel, porque Israel, por lei, não pode misturar com os gentílicos, não pode, não tem como fazer do gentil israelitas. E então isso teria acontecido naquele tempo, mas não tenha dúvida que vai acontecer no tempo do derramamento da ira de Deus, porque assim que a igreja for tirada dessa terra, for arrebatado, a ira de Deus será derramada sobre esse mundo gentil. Então chegará o tempo que se disse da conquista do reino de volta. Então, primeiramente, todos os que guerrearam contra Israel vão morrer. Isso está claro tanto no livro de Zacarias como no livro de Ezequiel, lá capítulo 38 e 39. E Jesus vai conquistar toda a terra, capítulo 19 de Apocalipse, e vai reinar. Então, aqueles que não estavam na guerra, mas que receberam o nome da besta e seu número, né, esses não têm salvação para eles. Que permanecerem vivos, e com certeza vão procriar, vão ter mais famílias. E quando a gente olha lá no final do reino milenar de Jesus Cristo, no capítulo 20, quando Satanás será solto por um pouco de tempo, ele vai ajuntar essas nações gentis que ainda restaram e não tiveram salvação para elas. Satanás vai juntar essas nações e vai ir contra o acampamento dos santos, que é a igreja, vai estar lá. Isso a gente vai ver também em vídeos que se trata de Apocalipse. Então eles vão ir contra o acampamento dos santos e contra Jerusalém, que é Israel, e a cidade santa. Então vai descer fogo do céu e vai queimar todos, vão acabar. Então virá o julgamento final, virá a ressurreição de todos que morreram, não dos que morreram em Cristo, que os que morreram em Cristo já foram ressuscitados, que parte da primeira ressurreição, né, que essa outra é a segunda ressurreição, que a morte terá poder sobre os que foram participar da segunda ressurreição, e os que não encontraram escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, né? Então aí se cumpre a conquista do homem, reconquistando o reino, o domínio de volta, todo o domínio da terra de volta, morrendo todo o mundo gentílico do final do reino de Jesus Cristo vai morrer, todos eles vão acabar, vai derramar fogo e vai queimar o mundo todo. Só vai ficar vivo ali quem estiver Israel e o acampamento dos santos, que é a igreja, que não vai ser atingido, mas todo mundo gentílico vai ser atingido. Então aí o homem Jesus Cristo que botará um ponto final
no reino de Satanás, no reino do diabo, que ele tomou do homem, mas agora o homem Jesus Cristo conquista tudo de volta. E aí chegou o tempo de irmos para os novos céus e nova terra. Então, amados, é muito importante compreendermos que a função da igreja é uma, a função de Israel é outra. Dentro do plano, quando nós olhamos para o plano que Deus estabeleceu para a humanidade, nós vemos o plano de salvação do ser humano através da obra de Jesus Cristo, através da sua igreja, né, da obra de Jesus Cristo na igreja, e o plano de recuperação do domínio do reino através de Israel. E também Jesus Cristo, o homem, Jesus, que ele é Deus, hoje ele é Deus e homem à direita do Pai, ele é 100% Deus, 100% homem, e ele virá, o homem reconquistando todo o domínio de volta, que lá Adão e Eva perderam para o diabo. Então esse plano, ele é bem claro, quando você começar a estudar a Bíblia, olhando para compreender o plano de Deus até o final, porque no final ali a aniquilação do diabo por completo, entendeu? A aniquilação dele por completo, e isso é bem visível na caminhada da humanidade. Então chegará o tempo para cumprir toda a palavra, cumprir toda a Bíblia, e está próximo esse tempo de se cumprir. Eu quero encerrar esse vídeo, vou encerrar ele mais curto um pouco, porque aqui chega o final desse estudo, discorrendo sobre os 144.000, sobre a igreja e Israel. Quem não assistiu os outros 3 vídeos anteriores que trata desse assunto, vai lá e assiste, que você vai compreender. Eu quero encerrar esse vídeo trazendo para você algo que Deus mandou que eu pregasse e falasse a todos. Eu estava orando no finalzinho aí do mês de abril, dia 29 de abril à noite, e o Senhor tem falado comigo muitas vezes, porque Ele me fez a boca dele, isso é profeta, me deu a missão de pregar a sua palavra e seus juízos. E aí o profeta, amados, não é aquele que dá chave de carro, dá chave de apartamento, não é aquele que diz, recebe aí, Deus está te abençoando, Deus é contigo. Não, o profeta, quando Deus levanta profeta, porque o povo precisa de mudança, o povo precisa de arrependimento, porque o povo precisa voltar para Deus. Se você olhar todas as vezes que Deus levantou um profeta na caminhada de seu povo, foi porque o povo estava desviado do seu caminho e precisava voltar. Olha Jeremias é um exemplo muito bom para que nós olhamos o livro de Jeremias e tenhamos um entendimento do que é ser profeta. Jeremias pregava o cativeiro, enquanto os profetas do povo, que estava dando aí profetava a vitória de Israel sobre Babilônia, mas que o resultado nós sabemos que foi o cativeiro de Judá, levado cativo a Babilônia, que se tratava de Judá, mas Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios, então e não tinha voltado do cativeiro. Aliás, Israel, quem voltou do cativeiro depois foi Judá, depois de 70 anos. Mas profeta não é para profetizar bênção, profeta é para levar a palavra de Deus, os juízos de Deus, para que haja arrependimento e mudança, para que as pessoas voltem para Deus. Claro que existem dons, que muita gente diz que são profetas, hoje eles não são profetas, eles têm dons,
Isso é só olhar quando se trata a palavra que se trata dos dons que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, que vocês vão compreender. Depois eu trago um vídeo sobre isso, mas depois dessa série de vídeos tratando de Apocalipse. Então o Senhor me mandou eu pregar e dizer a todos que o pecado, o mal, ele vai ser punido aonde ele reside, que é no ser humano. Então, Deus, ele foi bem claro, diz a todos, pregue a todos, que eu vou punir o pecado aonde ele reside, aonde ele habita, que é na vida do ser humano. Então, portanto, Deus mandou pregar a sua palavra e seus juízos. Diante dessa mensagem que Deus me manda a pregar a todos, a dizer a todos, eu digo a todos hoje como profeta do Senhor: arrependa-se do pecado e se converte verdadeiramente a Jesus Cristo, porque só os convertidos, verdadeiramente os que são convertidos em Jesus Cristo, vão ser arrebatados e levados para os céus, para a borda do Cordeiro. Os que ficarem vão estar aí para serem punidos pelo pecado, pela transgressão onde ele reside, que é na vida do ser humano. E esses que ficarem depois do arrebatamento da igreja, a única opção de ser salvo é ser degolado pelo anticristo, ser decapitado pelo anticristo, e negando receber o sinal do anticristo é a única forma de serem salvos em Jesus Cristo e participarem da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo. Os outros que ficarem já vão participar da segunda ressurreição, que não é mais em Cristo, e a segunda morte tem poder sobre a vida deles. Está lá em capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos chegar lá para discorrer sobre isso. Então, amados, tenha isso no seu coração. Deus vai castigar o mal, o pecado, aonde ele reside, que é na vida do ser humano, das pessoas. A única forma de ter salvação é Cristo Jesus, e aquele que se converte a Jesus Cristo, ele arrepende do pecado e ele nega a si mesmo, toma sua cruz e segue a Cristo Jesus. A pessoa que está em Cristo é aquele que morreu para o pecado em Cristo Jesus, e eu tenho falado sobre isso. É necessário que a pessoa tenha em mente, tenha no entendimento, no conhecimento bíblico da palavra de Deus, que se converter a Jesus Cristo é morrer para o pecado com Cristo, para viver com Ele, para Deus. Não há outra forma de salvação sem morrer para o pecado em Cristo Jesus. Foi para isso que Jesus Cristo tomou todos os nossos pecados, a nossa culpa, nossa transgressão, e subiu naquela cruz e pagou o preço por todos, para que todos que nele crê morra para o pecado com Cristo Jesus e viva em Cristo Jesus para a vida com Deus. Não tem outra forma. Tudo isso que estão pregando para vocês, que está tudo bem, está errado. Não está tudo bem. Se estivesse tudo bem, tamanha praga do coronavírus não teria vindo sobre a humanidade. E a tendência é que daqui para frente tudo se piore cada vez mais, porque estamos chegando no tempo do fim. Então, que essa palavra venha trazer o desejo, o sentimento no seu coração de mudança, de transformação. Mas pastor, eu já sou crente convertido, evangelizando nas feiras, nas ruas. Eu tenho ouvido muito essa resposta: não, eu não preciso da palavra não, pastor, leva para outro, porque eu já conheço a Jesus Cristo. Isso é engano. Nós precisamos todos os dias morrermos com Cristo para o pecado e vivermos para
para Deus em Cristo Jesus, porque a carne ela é pecaminosa, ela é enganosa, o espírito do homem é enganoso. Precisamos nos fortalecer todos os dias no Espírito de Cristo, para todos os dias estarmos firmados nele, o mesmo Espírito nele. Precisamos que hoje nós sejamos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, porque quanto nessa terra, seja eu pastor, seja outros pastores, seja você líder, seja você ministro de louvor, seja você quem quer que seja, o propósito de Deus é que todos os dias você cresça em Cristo Jesus, até chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo, e isso nós só vamos alcançar na volta de Jesus Cristo, a qual nos dará um corpo glorificado, um corpo para estar com Ele para sempre. Então, enquanto aqui nesse mundo nós não vamos ser o varão perfeito como é Cristo, e só vamos alcançar na volta de Jesus Cristo. Então não adianta você que é pastor, você que é crente, você que está esquentando o banco de igreja, dizer que você não precisa da palavra, porque você já é crente, você já conhece a Cristo. Você precisa todos os dias se fortalecer em Cristo Jesus, na sua palavra, se fortalecer no Espírito de Cristo, para conseguir caminhar, porque a ação do diabo, a influência do diabo está aí no mundo, e não são poucos os líderes que têm caído, não são poucos os pastores, os líderes de jovens, esse pessoal do mundo gospel aí, que tem caído nas armadilhas do diabo, que tem deixado levar-se pela influência do maligno. E essa palavra de hoje é para que você pastor, você crente, você que serve a Jesus Cristo, você, todos os cristãos, você que pensa que serve a Jesus Cristo, que está tudo bem, não está tudo bem, essa palavra é para que você venha de fato ser um convertido em Cristo Jesus, você venha de fato ser o mesmo Espírito em Cristo Jesus. Que essa palavra esteja no seu coração. Damos continuidade aí no próximo vídeo, já tratando ali daquele grupo de pessoas, aquela multidão de pessoas de todas as nações e línguas que estão diante do trono de Deus, que são a igreja, os salvos. E vamos dar continuidade a Apocalipse, vídeo a vídeo, até nós discorrer sobre todo o Apocalipse. Que a paz e a graça de Jesus Cristo, a bênção de Jesus Cristo te abençoa com entendimento, com amor, com paz, no nome de Jesus Cristo. Que você, cada dia mais, você se fortaleça nele e na sua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém.